Desejo cumprimentar todo o nosso auditório da TV Novo Tempo em Portugal, bem como todos aqueles que nos escutam a partir da Rádio RCS. Para mim é um privilégio muito grande poder estar convosco nesta manhã e poder apresentar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor destinou para nós neste dia de sábado. O primeiro dia de sábado, o primeiro sábado melhor do ano de 2021. E por isso mesmo eu quero desde já desejar a todos um ano ricamente abençoado, que o Senhor Deus possa entrar e penetrar no nosso coração e que Ele possa trazer a paz, a alegria, a satisfação, mas igualmente a certeza na eternidade. Infelizmente temos estado impedidos de poder frequentar livremente as nossas igrejas e a Novo Tempo, a TV Novo Tempo arrancou e tornou-se a plataforma para muitos para poderem assim congregar aos sábados. E por isso mesmo nós temos motivos de louvor e de agradecimento ao nosso Deus porque estamos a servir todos os crentes em todas as partes do país e também na Europa e no mundo inteiro. Temos por isso recebido imensas mensagens de alegria, de satisfação, de ânimo, mensagens de reconhecimento do nosso trabalho, de pessoas que ouvem, escutam e louvam a Deus por meio da Novo Tempo. Por isso, a todos nós queremos agradecer do fundo do nosso coração. Somos uma equipa pequena, porém focada naquilo que é importante. Queremos ser a sua companhia sempre que abrimos o espaço televisivo e queremos ser também portadores de uma esperança, de uma certeza, queremos ser portadores do alimento espiritual porque Deus assim nos solicita. Se olharmos para 2020, como forma talvez de nos despedirmos do ano que já passou, ele já passou efetivamente, eu direi que foi um ano completamente atípico daquilo que têm sido os anos que já vivemos até aqui. A pandemia surgiu de forma galopante, foi um vírus global que atingiu o mundo inteiro, todo o mundo sofreu mudanças quase de uma forma instantânea. E o que é certo é que as liberdades, as garantias, por vezes sofreram algumas barreiras e que nos impediram de alguma maneira termos a nossa livre circulação. E por isso mesmo, hoje os crentes entendem que este vírus não é mais do que uma pequenina contração nas dores de parto que o Senhor Jesus fala antes da sua própria vinda. Antes de termos a graça e o privilégio de abraçar Jesus. 2020 já terminou e provavelmente muitos de nós já começamos ou vamos procurar fazer algumas transformações, algumas mudanças em várias áreas da nossa vida. Alguns começaram, ou talvez vão começar já a partir de amanhã, uma nova dieta para perder peso. Outros esperam que 2021 seja bem melhor do que 2020 em termos de estabilidade profissional, em termos de estabilidade familiar, social. Outros esperam ainda pelo fim da faculdade, uma vez que estão a aproximar-se do fim do ano, do último ano de faculdade. Ou talvez outros estão à espera, quase ansiosamente, pelo dia em que se poderão casar ou então onde poderão ter filhos. Enfim, nós poderíamos acrescentar a esta lista muitas outras áreas de ação onde nós procuraremos que o ano de 2021 nos traga um alcance maior. Mas permitam-me dizer-vos esta manhã, queridos amigos, que há uma coisa que todos nós sabemos bem. Já ouvimos falar disto muitas vezes. Temos até consciência disto, mas nem sempre o vivemos na nossa vida. Permitam-me dizer-vos que a nossa vida tem um preço extremamente elevado para que nós tenhamos a veleidade de desperdiçar tão facilmente. Quando olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para o tempo em que nós vivemos, sobretudo com os olhos da fé, nós podemos encontrar aqui dois aspectos muito importantes a ter em conta. O primeiro deles, o que é que Deus espera de mim e de vós? O que é que Deus espera de nós? Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós podemos colocar é qual é a nossa responsabilidade, ou se quisermos, qual é a resposta que nós vamos dar à vontade de Deus,
ao projeto de Deus para a nossa vida. Eu gostava de ler convosco uma passagem que se encontra em Efésios capítulo 5. É o apóstolo Paulo que nos fala nesta passagem e que nós podemos ler em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Eu quero ler numa versão mais contemporânea. Utilizei para as minhas notas a versão da Bíblia para mim e eu gostava de ler estas passagens que vamos ler ao longo desta meditação, lê-las a partir desta versão, da Bíblia para mim. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17 diz: prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem aprender bem qual é a vontade de Deus. Podemos encontrar aqui rapidamente 3 grandes conselhos que o apóstolo Paulo nos dá a nós hoje e que eu diria que são conselhos excelentes para nós meditarmos deles a cada dia do ano de 2021. O primeiro que nós encontramos, o primeiro conselho é: sejam sábios e não insensatos. A sabedoria não é um dom que nós tenhamos por natureza. A sabedoria é um dom de Deus. Se queremos ser sábios, temos que ter uma relação com Jesus para que Ele nos ofereça parte da sua sabedoria. E aquilo que é o desafio que Paulo nos está a dar é que cada um de nós alcance essa sabedoria através de uma relação com Jesus. O segundo aspecto que nós encontramos nesta passagem, que é extremamente importante, Paulo vai dizer: aproveitem bem o tempo. Porquê? Porque o tempo passa a correr. Rapidamente crescemos, rapidamente somos adultos, rapidamente terminamos os nossos dias. É verdade. Mas mais do que isto, Paulo coloca lá como que uma frase-chave para que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo. Ele diz: os dias que tu estás a viver neste momento, os dias que correm, são maus. Há um perigo iminente que tu te percas. Por isso, aproveita bem o tempo. O terceiro aspecto é: descubram qual é a vontade de Deus para a vossa vida. Descubram qual é o projeto de Deus para a vossa vida. É aquilo que Paulo está a querer dizer a cada um de nós esta manhã. Este é, sem dúvida, o desejo de Deus. Jesus quer alcançar o nosso coração de uma forma definitiva, de maneira que Ele possa construir em nós tudo aquilo que nos falta para a eternidade. Deus não se contenta, digamos que, com uma parte do nosso coração. Ele não consegue repartir o nosso coração com as forças do mal. Porquê? Porque todo o nosso espaço, tudo aquilo que nós somos, foi criado por Ele e pertence-lhe. Infelizmente, neste mundo, nós vemos que muitos crentes dividem como que a sua vida em fatias. Existe uma parte que é dedicada totalmente à nossa parte profissional, outra fatia dedicada totalmente à nossa vida social. Encontramos ainda uma outra parte ou uma outra fatia dedicada à nossa vida íntima, outra para a nossa família e depois uma parte do nosso coração fica então reservada para Deus. E se somos adventistas do sétimo dia, talvez muitos de nós ainda guardem um dia da semana para Jesus. Mas será este o modo correto de nós vivermos uma vida segundo o coração de Deus? Será esta a forma ideal para nós podermos ter um coração segundo a vontade de Deus? Vejam o que está escrito em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Nós vamos encontrar Moisés a fazer uma pergunta extremamente importante a todos nós. Moisés fala em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, o seguinte. Ele pergunta: o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Requer somente que tenhas respeito ao Senhor teu Deus, que sigas os seus caminhos, que o ames e sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma. Se nós juntarmos a esta passagem
aquilo que Jesus mais tarde vem a dizer e que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós podemos dizer, como Jesus disse, ninguém pode servir a dois patrões. Ou não gosta de um deles e estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Ao iniciarmos este novo ano, por mais difícil que seja esta grande verdade, ninguém poderá ter duas prioridades ao mesmo nível na sua vida. Se o trabalho estiver ao mesmo nível que a nossa vontade de seguir Jesus, se, por exemplo, terminar a faculdade estiver exatamente ao mesmo nível daquilo que nós queremos, que é seguir Jesus, eu diria, se a nossa família que nós tanto amamos, se ela está exatamente ao mesmo nível da nossa vontade de seguir Jesus, então alguma coisa está mal. Eu diria, então teremos de escolher a quem nós queremos servir. Eu não tenho a idade de Josué para vos deixar como última mensagem as palavras que ele deu ao povo, quando já na sua velhice, quase como que em gratidão ao Senhor, mas como uma entrega do estandarte a outros. Ele fez uma pergunta. Josué fez uma pergunta que é uma pergunta muito válida para os nossos dias. E que eu acredito que neste início de ano nós podemos fazer a mesma pergunta e guardar a nossa resposta ao longo de todo o ano. Josué perguntou ao povo a quem é que eles queriam seguir. E disse, decidam hoje a quem desejam servir. E é muito curioso que Josué vai terminar esta passagem, e todos nós conhecemos-la muito bem, de uma forma muito apaixonante. Ele terminou dizendo, eu, porém, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Qual será o nosso alvo para 2021? Ter uma família perfeita? Ter paz? Colaborar com todos aqueles profissionais de saúde que procuram desesperadamente aliviar a dor, o sofrimento de muitos e terminarmos com a pandemia no nosso país e no nosso mundo? Querem alguns chegar no ano de 2021 ao tempo da reforma? Querem outros casar, ter filhos? Qual será o nosso alvo em 2021? Permitam-me dizer-vos que todas estas coisas que enumerei e todas aquelas que não enumerei, mas que estão no seu pensamento, elas são características, conquistas, podemos assim dizer, muito válidas para a nossa vida. Fazem parte de nós. E Deus gosta que nós tenhamos objetivos. Porém, Jesus disse-nos algo que vem acrescentar e muito a tudo isto que possamos querer ao longo de 2021. O Senhor Jesus disse-nos, procurem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas que são boas vos serão acrescentadas. Quando nós damos uma olhada, quando nós olhamos rapidamente para os 10 mandamentos que Deus deixou escritos em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento diz-nos claramente, não tenhas outros deuses diante de mim. Porquê? Porque, afinal de contas, eu, como Deus, sou único. Não há outro como eu, diz Jesus. Sou o número 1 da tua vida. Sou aquele que consegue resgatar-te, salvar-te e um dia ter-te no céu. Fui eu que te gerei, diz Deus. Tomei conta de todo o funcionamento do teu corpo. Fui eu quem te ofereceu o entendimento, o conhecimento e também a sabedoria. Comecei a trabalhar nestas valências assim que o teu coração começou a bater. Sabem que o coração é o primeiro órgão a ser formado no corpo humano. E é muito interessante ver que no feto o coração pode bater pela primeira vez aos 16 dias de gravidez.
e à 5ª semana de gestação, é possível ouvir-se as primeiras batidas do nosso coração. Porquê é que Deus é o único? Porquê é que Deus é o primeiro? Porque Ele está conosco desde a primeira batida do nosso coração. Deus, o grande Criador, é a única força do universo que é primeiro. Para além de nos ter criado, Ele também se entregou a nós próprios. A Bíblia conta 2 experiências que, de alguma forma, retratam bem, eu acredito que retratam bem a postura de muitos de nós ao longo do ano passado, ao longo de 2020. Um dia, quando Jesus foi de Samaria para uma outra aldeia no caminho, convidou algumas pessoas para o seguirem. Uma dessas pessoas disse-lhe: Senhor, deixa-me primeiro fazer o funeral ao meu pai. Continuando a caminhar, um outro cidadão, perante o convite de Jesus, disse-lhe: Senhor, realmente eu quero seguir-te, mas primeiro deixa que eu me despeça da minha família. Não foi esta a forma como nós respondemos a Jesus em 2020? Sim, Senhor, eu quero seguir-te, mas deixa-me fazer ainda algumas coisas. Há coisas tão importantes para mim que, de alguma maneira, eu tenho que as fazer. Mais tarde, eu vou seguir-te. 2020 já passou. Se foi desta maneira que nós respondemos a Jesus, já não temos como voltar atrás, porque 2020 já passou. E este ano de 2021, qual será a resposta que daremos a Jesus quando Ele nos disser: segue-me? Há um outro episódio que está exatamente no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, onde mostra algumas respostas também semelhantes a estas que acabámos de ler. Um certo homem preparou um grande banquete, convidou muita gente para estarem presentes neste momento. E à hora da festa, ele enviou um criado para informar os demais convidados para que viessem todos, porque estava tudo pronto. Mas todos eles, um por um, foram-se desculpando. Um disse: comprei um carro novo e não posso ir agora. Estou apaixonado pela ideia de experimentar este novo carro para ver se fiz a melhor compra do ano. Um outro respondeu: comprei 5 juntas de bois, preciso de ver se eles são fortes para o trabalho que tenho pela frente. Portanto, eu irei, mas irei mais tarde. E há um outro ainda que se desculpa dizendo: olha, acabei de casar, estou ainda em lua de mel. Deixa-me viver primeiro este momento. Depois talvez irei. Em 2011, quando tivemos o privilégio de estar em Toronto, no Canadá, fomos visitar a 3ª torre mais alta que existe no mundo e a mais alta da cidade de Toronto e, obviamente, do Canadá. Esta torre tem 553 metros de altura e o piso mais elevado onde nós podemos estar, ele fica a uma altura de 342 metros. O mais importante e mais interessante, impressionante até, neste último piso onde nós estivemos, é que há uma parte do piso onde nós caminhamos, em que ele é metade chão normal e metade de vidro. E nós podemos caminhar em cima do vidro. Eu demorei mais de 20 minutos a ganhar coragem para me colocar em cima daquela passadeira de vidro. Houve mesmo quem tivesse de segurar a minha mão e, de uma forma bem amorosa, puxar-me para que eu colocasse os 2 pés naquela estrutura de vidro e pudesse caminhar por aquela estrutura de vidro. Quando eu coloquei os meus pés em cima do vidro, percebi que aquele era um lugar seguro, tal como era o outro, mas com características diferentes. A vista naquele lugar, a vista naquele espaço era extraordinária. Era muito mais fascinante. Era muito mais entusiasmante. E eu agradeço a quem me agarrou na mão e me levou e me ajudou a chegar àquele patamar. Talvez seja esta a nossa maior necessidade.
segurar na mão de Deus, para que Ele, de uma forma doce, corajosa, mostrando-nos que é capaz, que é poderoso, trazer-nos para o caminho certo, colocar-nos exatamente no caminho da eternidade e ajudar-nos a andar pelo caminho da salvação. E sabem, Jesus está pronto a segurar na nossa mão. Jesus quer mostrar-nos como devemos agir em 2021. O Senhor Deus quer levar-nos a conhecer lugares ainda não conhecidos. Eu diria lugares extraordinários, momentos excelentes de comunhão com o Senhor, onde a sabedoria não tem limites. Eu queria partilhar convosco, antes de terminar, uma carta. Não vou lê-la toda porque ela é extensa. Poderão lê-la no livro Testemunhos, Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 261 em diante. Uma carta que a Sra. White escreveu ao seu filho quando ele atingiu os 19 anos de idade. É verdade que nós não estamos aqui a comemorar o ano do nosso aniversário, mas nós tivemos o grato privilégio de chegar até aqui e estamos todos de parabéns porque, na verdade, todos nós ultrapassamos mais uma etapa. Já estamos em 2021. E permitam-me ler esta carta como de um pai, neste caso de uma mãe, para um filho. Permitam-me eu ler-vos como vosso amigo em Cristo. A carta diz assim: Querido filho, finda hoje outro ano da tua existência. Como reconsideras tu? Tens acaso feito progresso na tua vida religiosa? Tens crescido na tua espiritualidade? Qual tem sido o registro da tua vida durante o ano que acaba de passar, agora para a eternidade? Ao entrares no novo ano, faze-o com nova resolução de seguir a direção progressiva e ascendente. Que a tua vida seja mais elevada do que tem sido até aqui. Faz com que o teu objetivo não seja buscar o próprio interesse e prazer, mas promover o avanço da causa do teu Redentor. Coloca-te em atitude em que o interesse da tua alma seja fazer bem aos outros, para consolar os aflitos, fortalecer os fracos e dar testemunho em favor de Cristo, sempre que se ofereça oportunidade. E saltando algumas partes, leio apenas mais esta. A Sra. White diz isto: algumas pessoas tornam a sua vida religiosa num fracasso, porque estão sempre a vacilar e não têm determinação. Sentem-se frequentemente convictos e chegam quase ao ponto de fazer a entrega de tudo a Deus, mas deixando de chegar ao ponto, voltam novamente para trás. Deus pede que te tornes coobreiro seu na sua vinha. Começa exatamente onde estás. Chega-te à cruz e aí renuncia ao próprio eu, ao mundo e a todo o ídolo. Recebe inteiramente Jesus no teu coração. Prezados amigos, quereis dar a mão a Jesus durante 2021? O Senhor Deus dá-nos a fórmula para começar e termos sucesso ao longo de todo o ano. Devemos ser discípulos de Jesus. E quando vamos a Provérbios capítulo 3, nós podemos ler no livro de Provérbios capítulo 3 aquilo que Salomão escreveu. Capítulo 3, versículos 11 a 13. E podemos ler também numa versão mais corrente: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, porque feliz é o homem que atinge a sabedoria e adquire inteligência. Para sermos bons discípulos de Jesus, tal como nós pretendemos enquanto união, enquanto igreja, discípulos da esperança. Para sermos discípulos da esperança, precisamos de adquirir disciplina. E na disciplina é necessário nós reorganizarmos os nossos hábitos. É talvez necessário deixar tudo aquilo que nos impede de Jesus permanecer em nós. E para isso, permitam-me que eu leia convosco
uma última passagem, escrita em 1 Timóteo capítulo 4. Não sou eu que digo estas palavras, ainda bem. É o próprio apóstolo Paulo que nos diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, algo de extraordinário. E nós gostamos muito do apóstolo Paulo e aceitamos claramente as suas palavras. Ele diz: rejeita as lendas vulgares e inconvenientes. Vou repetir. Rejeita as lendas vulgares e inconvenientes. Exercita-te na piedade. O exercício físico por si mesmo tem pouco valor, mas a vida piedosa vale tudo, pois leva consigo uma promessa de vida, tanto para agora como para o futuro. Se desta maneira nos cansamos e nos esgotamos a trabalhar, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo. É porque pusemos a nossa esperança no Senhor. Para 2021, deixe-me que lhe diga, o Senhor Deus tem planos de paz e não de mal, para lhe dar logo à partida a certeza de um futuro e de uma esperança. E sabem que mais, meus queridos? A bem da verdade, nós já vivemos tantas coisas ao longo da nossa vida, até ao presente, que eu posso afirmar quase com toda a certeza que, afinal de contas, só nos falta atingir mais uma, apenas mais uma etapa. Sabem qual é? Passar tempo com o Criador do Universo. O céu anseia por este momento extraordinário, por este tempo de nós passarmos tempo com o Criador. Não apenas um dia na semana, mas todos os dias do ano. Deus anseia pela hora em que nos vê chegar ao ponto de encontro para podermos estar com Ele, estarmos disponíveis para passar tempo com o Criador. Não importa o que aconteceu em 2020, provavelmente muitos de nós, se não mesmo todos, carregamos imensos fardos, tivemos muitas lutas, cansámos-nos, esgotámos-nos. Não importa. O Senhor Jesus diz: vem a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu te aliviarei. E João vai dizer uma frase extraordinária de Jesus: Ele é fiel e justo para te perdoar, para te limpar, para reconstruir a tua vida. É Jesus quem quer segredar esta manhã ao nosso ouvido. E por isso, guarde este segredo no seu coração e quando ele estiver em prática na sua vida, mostre-o aos outros. O Senhor Jesus segreda ao nosso ouvido neste instante dizendo: esquece-te das coisas que para trás ficam. Esquece-te dos velhos hábitos que tiveste até aqui, daqueles que me impediram de estar contigo, e prossegue para o alvo. Porque o alvo está muito mais perto do que aquilo que nós pensamos. Está feito o convite? Está feito o desafio da parte de Deus. Não tenhas outros deuses diante de mim. Tem coragem para passar tempo com o teu Deus, com o Deus Criador do Universo, sobretudo no melhor lugar do mundo. Que seja esta a nossa principal prioridade neste novo ano. Que 2021 seja o ano da nossa consagração ao Senhor. E que em 2021, ao lado de Jesus, possamos receber dele a graça, a sua graça, e que a sua graça alcance para sempre o seu lar e a sua vida. Amém. Vida e nos fazem sonhar.
felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Nosso bom Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque nos deste a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu convite para nos apresentarmos diante de Ti tal qual nos encontramos. Não importa como estamos, importa sim que queiramos dar-te o primeiro lugar na nossa vida. Que Tu possas abençoar a Igreja Nacional em Portugal, que Tu possas abençoar a Tua Igreja em todo o mundo e que ao iniciarmos este novo ano que Tu nos dás, cada um de nós possa vivê-lo intensamente ao lado de Jesus. Guarda-nos, abençoa-nos, protege-nos. Tudo suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu